Vamos falar agora, nessa unidade, sobre o princípio da não afetação da receita pública. Veja, esse princípio, em concurso público, tem 3 nomenclaturas. Se fala em não afetação da receita pública, se fala também no princípio da não vinculação dos impostos e se fala também do princípio da arrecadação não vinculada dos impostos. Então, quando se fala em princípio da não arrecadação vinculada dos impostos ou princípio da não afetação da receita pública, estamos falando no mesmo dispositivo. Estamos falando do artigo 167, inciso 4 da Constituição. Aí você vai me perguntar, Nilo, é muito cobrado em concurso público esse dispositivo? É muito cobrado em concurso público esse dispositivo. Porque existe a regra, mas há diversas exceções. Então preste atenção. O que diz o princípio da não afetação da receita pública estabelecido no artigo 167, inciso 4? Diz o seguinte, que a arrecadação dos impostos não pode ser vinculada a órgão, fundo ou despesa. Então, não posso vincular a receita dos impostos a órgão, fundo ou despesas. Por isso, é muito comum e é de senso comum que um particular fale, poxa, eu pago IPVA e não vejo esses valores, essas receitas sendo colocadas para a minha necessidade, para a necessidade de todos. Por exemplo, asfaltando o chão. Eu não posso entrar na justiça e afirmar que, nessa hipótese, como as estradas estão mal cuidadas, eu não deveria pagar IPVA? Não poderia. Pelo seguinte motivo, quando você paga um imposto, seja de qualquer espécie tributária, IPVA, ISS, IPTU, imposto de renda, quando você paga esse imposto, não necessariamente a arrecadação dele vai ser vinculada a uma despesa específica. Na verdade, há uma proibição constitucional, que é o princípio da não afetação da receita, a vincular a receita de determinados de impostos a fundo, órgão ou despesa. Então, o IPVA não pode vincular a arrecadação desse, por exemplo, à construção de estradas. Por quê? Porque os impostos eles servem para financiar as atividades gerais do Estado. Aquelas atividades que vimos quando tratamos do conceito de atividade financeira do Estado, segurança, diplomacia, justiça, habitação, alimentação, ou seja, atividades gerais do Estado são financiadas pelos impostos. Então, os impostos não podem ter arrecadação vinculada a órgão, fundo ou despesa. Se tiver uma lei infraconstitucional, uma lei ordinária, e vincular essa despesa, essa lei pode ser tratada como inconstitucional. Dê um exemplo, Nilo. Vou dar um exemplo que foi julgado recentemente pelo Supremo. Existia um incentivo fiscal para aquelas pessoas que faziam doações para esportistas no Distrito Federal. Então, aquelas pessoas que faziam doações para esportistas tinham incentivos fiscais tributários de impostos do Distrito Federal. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, através do plenário, decidiu que era inconstitucional aquela lei. Por quê? Porque vinculava a receita de impostos a um tipo de despesa, que seria esta despesa com esportistas. Então, foi considerado inconstitucional por ferir o princípio da não afetação da receita pública, ou seja, o imposto, e é essa receita pública que se trata esse princípio, o imposto ele não pode ser vinculado a um determinado tipo de despesa. Esta é a regra, ok? Então, veja aqui, né, que para tratar desse imposto, temos que falar da classificação entre a arrecadação vinculada e a arrecadação não vinculada. Por exemplo, o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele é de arrecadação vinculada. Por quê? Porque o artigo 148, parágrafo único da Constituição, determina que
todos os valores arrecadados com empréstimos devem financiar, são vinculados à despesa que o fundamentou. Então, se cria um empréstimo compulsório para a guerra externa, toda a arrecadação tem que ser destinada à guerra externa. Se cria um empréstimo compulsório para a calamidade pública, toda a arrecadação tem que ser destinada à calamidade pública. Se eu crio um empréstimo compulsório para investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, toda a arrecadação tem que ser destinada a esta causa. Já nos impostos de arrecadação não vinculada, que é o artigo 167, inciso 4, tratamos aí da não afetação da receita pública, que o caso é, e que cai em prova desse princípio orçamentário, é que o imposto ele não pode ter arrecadação vinculada a órgão, fundo ou despesa. Artigo 167, inciso 4, da nossa Carta Magna, do nosso texto constitucional. Todavia, contudo, porém, o próprio artigo 167, inciso 4, faz algumas ressalvas. Quais são elas? São as seguintes que passamos a falar para vocês. A primeira ressalva se refere a recursos destinados para ações e serviços públicos de saúde, previsto no artigo 198, parágrafo 2º. Ou seja, o imposto não pode ter arrecadação vinculada, mas existe exceção quando é esse recurso do imposto destinado à saúde. Segunda exceção, repartição do produto da arrecadação dos impostos, disposto no artigo 158 e 159 do texto da Constituição. Você bem sabe que a União tem diversos impostos e a arrecadação desses impostos é repartida com os denominados entes menores, como estados, como município e como Distrito Federal. Por exemplo, o imposto de renda, por exemplo, o IPI, por exemplo, o ITR. O ITR, em regra, 50% da arrecadação do ITR é destinada ao município em que se localiza o imóvel rural. Então, perceba que, no caso de repartição das receitas de impostos, há uma vinculação da receita do imposto. Então, é uma exceção. Então, primeira exceção, ações e serviços públicos de saúde. Segunda exceção, arrecadação dos impostos. Terceira exceção, a questão da manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, o Fundeb. O Fundef. Isso está previsto no artigo 212 da Constituição, ou seja, o imposto pode ser vinculado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental através desse fundo do Fundef. Temos mais um, os recursos destinados à administração tributária, artigo 37, inciso 22 da Constituição. Isto é uma novidade da Emenda Constitucional 42 de 2003. A Emenda 42 de 2003 disse que a administração tributária ela é uma atividade essencial para a administração pública. Então, pode sim, disposto nesse dispositivo, ter arrecadação vinculada de impostos. Ou seja, posso vincular a receita de um imposto para a administração tributária do Estado. Outra exceção, quinta exceção, recursos destinados à prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita, ARO. Ou seja, quando o Estado toma um empréstimo, ele pode, no caso, vincular e dar como garantia a receita dos impostos. Outra exceção são os recursos destinados à prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Ou seja, quando o Estado, o DF ou o município toma um empréstimo da União, ele pode dar também como garantia a receita do imposto. Por exemplo, o Estado de São Paulo, tomou um empréstimo, pode dar como garantia ou contragarantia a receita de determinado imposto, por exemplo, o ITBA, o IPVA, por exemplo, o ITCMD ou o ICMS. Então, recursos destinados à prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos com esta, para que a União pode ter, sim,
receita vinculada de impostos. Então vocês viram aí que são 6 exceções, né? Serviços públicos de saúde, arrecadação de impostos, repartição da arrecadação de impostos, destinados para manutenção e desenvolvimento do Fundef, ensino fundamental, administração tributária, garantia às operações de crédito por antecipação de receita e garantia ou contra-garantia e pagamento de débitos para com a União pode ter receita de impostos vinculada. Fora isso, salvo isso, é proibido, é vedado a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então vejamos aí essa questão do concurso de juiz federal. De acordo com o princípio da não afetação da receita de impostos, que rege tanto o direito financeiro quanto o direito tributário, o legislador é proibido de vincular a receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Até aí tudo bem. Todavia, a despeito desse princípio, o legislador pode vincular a receita do imposto de renda a pagamento de dívida pública mobiliária federal. Incorreto, né? Não há essa previsão de vinculação à dívida pública mobiliária federal. É incorreta essa proibição, essa exceção não é correta. Vamos continuando. Veja, se repete. De acordo com o princípio da não afetação da receita de impostos, que rege o direito financeiro e tributário, o legislador é proibido a vincular a receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Até aí tudo bem. Todavia, a despeito desse princípio, o legislador pode vincular a receita do imposto de renda a convênios para atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública. Falso. Não há essa previsão de vinculação da receita de impostos. Você sabe que no caso do empréstimo compulsório, que é um tributo diferente, se a causa for a calamidade pública, pode haver a vinculação. Mas em relação ao imposto, não pode ter vinculação. Então, falso aquele item. Continuando. Todavia, a despeito desse princípio, o legislador pode vincular a receita de imposto de renda a despesas com aposentadorias do regime geral de previdência social. Falso também, você viu que não há essa previsão no texto da Constituição, naquelas 6 exceções estabelecidas no artigo 167, inciso 4. Continuando, todavia, a despeito desse princípio, o legislador pode vincular a receita de imposto de renda à prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. Verdadeiro, essa está verdadeira. Você viu como quinta exceção. Na quinta exceção, você viu que poderia sim vincular a receita do imposto, aqui no caso o imposto de renda, a operações de crédito por antecipação de receita. É possível sim, está correto este item. Vejamos o próximo. Todavia, a despeito desse princípio, o legislador pode vincular a receita do imposto de renda a despesas com assistência social. Falso. Não há esta previsão de assistência social. Então, são 6 exceções. Como vocês viram, despesas com saúde, como vocês viram, despesas com administração tributária, a questão da repartição da receita dos impostos, a questão da manutenção do ensino fundamental através do Fundef, a questão da prestação de garantia no caso de créditos por antecipação de receita, que você viu que foi o item correto, né? O item anterior, prestação às operações de garantias de crédito por antecipação da receita. E, por fim, você viu também que a última exceção é em relação à garantia ou contra-garantia, né, de despesas com a União ou para pagamento de dívidas com esta. Um forte abraço.